Ronald, a gente falava há pouco aí com a Ana e com o Herrero sobre essa decisão do Alexandre de Moraes de rejeitar o recurso da AGU, que dizia do direito de ausência do Bolsonaro, mas ele nem leu o recurso. Ele entendeu que não era o momento adequado, que o recurso chegou atrasado, e acho que o que resta agora é um recurso à corte, ao plenário, ou então comparecer, né? Era uma coisa, não tinha, segundo a decisão do Alexandre de Moraes, não tinha espaço para isso, né? Porque o prazo já tinha sido esgotado. Fica, pelo menos neste momento, vai haver uma nova provocação da AGU para o STF para que haja, e aliás, já veio a informação de Brasília que a AGU já está fazendo isso, para provocar o pleno. E só se sujeitaria a uma decisão do pleno. Agora, você não vê com nenhuma chance de chegar na mão do Fux e o Fux falar, toque isso adiante, que a decisão está correta, Zaidan? E no recesso, né? Período de recesso. Exato. Que é só Então, semana que vem que tem Supremo e remotamente, né? A possibilidade do Fux fazer uma coisa ou outra, ou seja, deixar tudo como está, ou suspender a situação, deixá-la suspensa e dizendo, olha, a corte vai decidir, não o único juiz, será uma decisão do plenário. As duas decisões, ele vai encontrar um fundamento técnico para isso. Então, na verdade, é muito da vontade de cada um, né? O que o Fux quer fazer, né? Eu vou apagar esse incêndio, porque se ao fim o Bolsonaro fala, não vou, e aí? O Alexandre de Moraes vai mandar prender o presidente? Não vai. Ele vai solicitar à Câmara dos Deputados que autorize o indiciamento do presidente, porque aí depende de autorização da Câmara, especificamente da Câmara dos Deputados. Mas você cria uma crise institucional. Então o Fux pode tentar agir como bombeiro, e ele tem base técnica para uma coisa ou outra, isso é que é interessante, né? Como Alexandre de Moraes. Há precedentes e um outro ministro da corte decidiu que estava tudo bem, que não havia necessidade de ouvir o chefe de governo, etc. Agora, o Alexandre de Moraes, é claro, ele criou uma situação constrangedora para o Bolsonaro, né? Ter de ir à sede da Polícia Federal. Nada de desrespeito físico, não vai ser algemado, nada disso, é um depoimento, né? Como alguém que está citado no processo. E aí ele vai lá, com toda a mordomia, a Polícia Federal vai fazer um cordão de isolamento, ele entra, vai ser tratado com todo respeito, tudo isso a gente sabe. Mas se ele decide não ir, e essa decisão é mantida como está, qual seria o passo seguinte do Alexandre de Moraes? Ele não vai simplesmente falar, ele não foi, não posso fazer nada. Não vai. Mas o que ele vai fazer? Vai levá-lo sob vara, como eles dizem, né? Ou seja, vai ser constrangido a ir com uma força policial? Vai ser essa a decisão do Alexandre de Moraes? Então, a decisão do Bolsonaro é que vai determinar o caminho. Ele pode ir, né, sob protesto. Bom, eu tentei, tal, vou lá, sob protesto. Aquele papo todo. Mas pode não ir. E aí é que entra o Fux, que pode evitar esse desfecho de uma decisão de não ir, e aí com possibilidade de o Alexandre de Moraes tomar uma decisão que produziria imediatamente uma crise brava, ou ele pode ir e aí tá tudo certo. Mas talvez o Fux não queira pagar para ver e tome a decisão de deixar o assunto para o plenário. Aguardemos, a base técnica o Fux vai encontrar para uma decisão ou para outra. O que, aliás, é muito interessante que exista base técnica para as duas decisões. Né? Mas não deixou rolar demais isso? Não parece que era a intenção deixar no esgotamento? Claro. O objetivo não era desgaste ou não vou me manifestar até que ele se manifeste? Me dá a impressão de ser assim, né? Claro, inclusive o atraso no recurso da AGU, porque você podia até, o Bolsonaro
ficar calado, tal, esperar esta sexta-feira, né? Que é o prazo. Essa sexta-feira não foi uma escolha aleatória do Alexandre de Moraes. Era o prazo estabelecido. Então, ele poderia ficar quieto, mas a AGU não. Ela deveria ter se movido há um mês e meio. E não aconteceu isso. E agora só vale um ponto, Ronald, que não tem nada a ver com essa decisão específica de determinar o depoimento in loco do presidente da República, mas há duas esquisitices, né? Primeiro, aqui a gente está falando de um assunto que é vazamento de documentos de uma investigação que estava sob sigilo. O Bolsonaro contou, naquele ao vivo que ele faz, geralmente às quintas, né? Isso. Ele contou muitas coisas que estavam nesse inquérito, o que foi dito pelo delegado da Polícia Federal, e também um deputado conseguiu ouvir um hacker que havia entrado no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. E esse cara disse coisas cabeludas sobre a possibilidade, sim, segundo ele, o hacker, de entrar profundamente no sistema. Então, como estava sob sigilo, é isso que ele está sendo acusado, de revelar informações sigilosas de um processo. Agora, a outra pergunta, e aí não é do Bolsonaro, não é do Alexandre de Moraes, é da sociedade brasileira. Por que esse sigilo? Porque os caras estavam presos, não é? Não havia necessidade de manter em sigilo para não atrapalhar investigações. E mais, isso é muito importante, é uma satisfação que o Tribunal Superior Eleitoral tem de dar. Não é que pode, não é nem que deve, tem de dar à sociedade brasileira. O que aconteceu naquele episódio? Isso, Bolsonaro e Alexandre de Moraes à parte, né? O Bolsonaro vazou uma coisa sigilosa e o Alexandre de Moraes foi para cima do Bolsonaro. Agora, por que esse sigilo? A sociedade precisa saber o que aconteceu, né? Até para que haja, aconteceu isso, 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 tá vendo aqui? O que importa, que é a inviolabilidade do voto, isso aqui em nenhum momento esteve sob risco. Essa satisfação tem de ser dada, né, Ronald? E tem que ser dada porque uma das alegações não era que o processo não estava concluído, né? Não era isso? O processo estava em andamento ainda, né? As investigações estavam em andamento. Então, uma das alegações foi a divulgação de um processo ainda inconclusivo. Então, tenho para mim que o que o ministro chamou a atenção é de que o presidente divulgou algo sobre algo que estava em andamento. Isso, além de tudo, além de ser ilegal, atrapalhou um processo que estava em busca de respostas. Algumas delas, eu espero pelo menos que a Polícia Federal apresente o resultado disso, né? Porque a parte que diz respeito, como você disse, do presidente é cabeludíssima, mas as respostas precisam ser dadas porque, em ultimíssima análise, precisa ver, alguém tem que dizer se sim ou se não, se o processo é violável ou inviolável, né, Zaidan? Claro, porque a Polícia Federal, ela achou os caras, ela fez a parte dela e faz os interrogatórios. Agora, você tem a parte judicial, é um processo, e o Tribunal Superior Eleitoral, eu não acho que há motivos para sigilo nesse tipo de processo, pelo contrário, e não entendo porque essa demora na conclusão desse processo. Se o cara contou tudo para um deputado que foi entrevistá-lo, obviamente ele contou tudo também para a polícia e, portanto, para a justiça. E quanto à aferição da consequência técnica da invasão, será que eles não têm até hoje a conclusão técnica? Isso não é possível que não tenha, né? Eu confesso que quando eu ouvi esse hacker falando, e a maneira como ele disse e aonde ele conseguiu chegar, eu fiquei um pouco decepcionado com o nível de aprofundamento dessa invasão. De verdade. Eu achei que tinha algo a mais do que aquilo. Mas não era só ele, era um grupo, né? Mas agora, o fato de não termos detalhes, essa minha avaliação
que é rasa, e até a mais profunda, elas acabam não tendo nenhum fundamento, porque é a Polícia Federal que tem que dar essa resposta. E o Tribunal Superior Eleitoral. Né? Imagino que ele já tem uma resposta até para dizer, olha, foi um ataque superficialíssimo, né? Interrompeu operações e tal, mas nada que é inviolável, passamos a ter dúvida de que é violável. Continuamos certos de que é inviolável. O ataque, aliás, prova isso. Eles pararam aqui, ó, na primeira barreira, ou na segunda barreira. Isso. Essa resposta não é pro Bolsonaro, é para a sociedade brasileira que eles têm de dar, né? É essa resposta que precisa ser dada, afinal, isso se arrasta, né, há tanto tempo. Esse assunto já deu. Agora, a gente, quando tem capítulos intermináveis, e esse é um deles, só causa ainda mais descrédito com todo o sistema.